O João Ricardo, de Cubatão, via WhatsApp de ontem, sexta-feira, às 7h31. Ele coloca aqui: a paz do Senhor, pastor Natanael Rinaldi. Gostaria que o senhor falasse sobre o pastor coreano Paul Se-jong e sobre seus livros. Quem seria esse pastor coreano Paul Se-jong, pastor Natanael Rinaldi? A missão, ou New Life Mission em inglês, ou missão Nova Vida em português. A missão Nova Vida foi fundada em 1991 pelo coreano Paul Se-jong, e se declara uma organização sem designação denominacional. Está sediada na Coreia e trabalha distribuindo livros gratuitamente em mais de 150 línguas. Aliás, 150 línguas. Como se pode ver, divulga sua mensagem por meio de literaturas e com isso tem estabelecido igrejas por todo o mundo, embora seu credo esteja, em sua maior parte, dentro dos padrões ortodoxos da doutrina cristã. O cerne da sua mensagem, no entanto, é que a salvação não é obtida somente pela morte de Cristo, mas também pelo batismo de Jesus, chamado de batismo da água e do Espírito. Sem a fé no batismo de Jesus, afirma esse escritor, ninguém alcança a salvação completa, porque não foi somente a morte de Cristo que fora expiatória, mas também o seu batismo, sem o qual o sacrifício do Salvador nada nos valeria. Ora, isto é uma heresia sem tamanho. Assim, quem crê somente na cruz não nasceu de novo e muito menos é salvo. João Batista representava toda a humanidade ao efetivar o batismo de Jesus. Nada disso tem apoio bíblico. Assim como as demais seitas restauracionistas, também possui a ideia de que o Evangelho está completamente deturpado desde a época de Constantino e, por esse motivo, o está corrigindo. Não tem base bíblica o que ele afirma, é elogio pessoal. É exclusivista porque prega que aqueles que não creem em sua mensagem, salvação pela fé no batismo de Jesus, serão condenados. Isso não tem base bíblica, doutrina de homem. E chega a dizer que o Evangelho pregado até hoje é falso, sem apoio bíblico, pois não destaca o batismo de Jesus, que, conforme proclama, é um assunto de capital importância no Novo Testamento. Não tem esse valor, apenas coloca o crente dentro da união da igreja, a qual ele realizou o batismo oficialmente. Não implica em salvação. Batismo não implica em salvação, regulariza sua posição como membro da igreja e dentro da ordem estabelecida no Evangelho de Jesus Cristo. De modo que aqui não passa de uma situação de heresia completa. E eu aviso nossos irmãos que tenham cuidado com essa doutrina de missão Nova Vida, porque embora o coreano Paul Se-jong se coloque aí como uma entidade religiosa de alto valor, e esses livros dele não devem ser lidos, porque tem confusão religiosa. Vamos nos ater à Bíblia Sagrada, Palavra do Senhor Jesus Cristo, e outras colocações que, para lermos aqui, teríamos que ler 2, 3 páginas
que não tem nenhuma razão de ser para que os nossos ouvintes possam receber alguma orientação bíblica. Então, é fora de colocação, é uma heresia que deve ser rejeitada. E quem quiser informações, só pode procurar na Bíblia Apologética, que vai encontrar orientação nesse particular. Página 1392 da Bíblia Apologética, que tem informações que acabei de mencionar para os nossos ouvintes, que são suficientes para alertar todos os nossos irmãos para não cair nesse erro aí de batismo de João Batista, Evangelho de João Batista e outras coisas mais. E ele que recebeu a verdadeira revelação do Evangelho, que não foi anunciado desde a época de Constantino. Isso é conversa, isso é ilusão do próprio escritor, para quem pensa que de graça aceita injeção na testa. Olha aí que colocação. Quer dizer, tudo sem base bíblica. Não entre nesse campo de heresia. Na verdade, o Evangelho não possui atalhos, né, pastor? Existe só um caminho, que é a Bíblia Sagrada. Sagrada. Fundamentos da Bíblia que ninguém deve esquecer. Primeiro, nossa redenção está baseada em 1 Coríntios, vou ler para deixar o caso mais claro. Paulo aponta no capítulo 15 de 1 Coríntios, onde está apontada na Bíblia Sagrada a razão da nossa fé. Diz ele em 1 Coríntios, capítulo 15, o seguinte: também vos notifico, irmãos, estou lendo o versículo 1 de 1 Coríntios 15. Vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. O verbo sois está no presente, segunda pessoa do plural. Sois salvos se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas, ou Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns ainda dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Está bem claro na Bíblia Sagrada, que aqui está a verdade bíblica. E então diz, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. É o que nós estamos aguardando agora. Se como homem, versículo 32, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34, vigiai juntamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vós. Então, aqui está, na verdade, o que lemos na Bíblia Sagrada. E assim também, versículo 42, a ressurreição dos mortos semeia-se em corpo corrupção, ressuscita em corrupção, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual, se há corpo animal, há corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. De modo que aqui está bem claro na Bíblia Sagrada, a nossa expectativa está baseada na Bíblia Sagrada, tanto na morte de Cristo, como na sua ressurreição, dois fatos importantes que garantem a nossa ressurreição em corpo glorificado. Aliás, pastor Natanael, esse texto de 1 Coríntios 15, ele é, se existe uma palavra que possa definir, ele é fantástico, porque ele, de certa forma, ele resume toda a Bíblia. Não sei se o senhor obviamente, o senhor já deve ter reparado, conhecedor da Bíblia como o senhor é. Mas ele cita o irmão que quer conhecer a Bíblia, assim, como eu falei, né, irmão, de uma forma simplista. Você quer conhecer o resumo da palavra de Deus? Leia 1 Coríntios 15. Ali o apóstolo Paulo, ele... E se esperamos por Cristo só nesta vida, para ficar rico, e etc, etc. Somos então, os mais miseráveis dentre todos os homens. Muito bem. Cristo morreu por nossos pecados. Fato histórico. Morreu na cruz. Morreu por quê? Por nossos pecados. Ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. De modo que temos o mesmo ideal. Cristo morreu, aceitamos como Salvador. Ressuscitou para a nossa ressurreição, conforme Ele ressuscitou também. Amém. Está na glória agora, nos aguardando. Em nome de Jesus. O Francisco Lima, de Santos, também passa um WhatsApp aqui para o irmão Valmir. Na quinta-feira, 8h15. Ele pôs aqui, paz e graça a todos. Pastor Natanael, algumas pessoas ficam a se perguntar, só faltou ele colocar, a se perguntar ele. Teria Jesus ido ao Hades e tomado de Satanás a chave da morte e do inferno, apoiado como texto base Apocalipse 1, 13 a 18? Mas para mim esse texto não revela tal fato, coloca aqui o irmão Francisco Lima.
O que ele me diz é que Jesus tem as chaves da morte e do inferno, e não que ele as tomou. Porém, eu fazendo um paralelo a este texto, lá em Efésios 4, 8 e 9, ou 4, de 4 a 15, para ser mais abrangente, já me mostra que Jesus levou o cativo e o cativeiro. Mas, pastor, aonde estavam estes, o cativo e o cativeiro? E o que são o cativo e o cativeiro? Desde já agradeço, pastor, desculpa a minha impertinência em algumas perguntas, mas é que quando um texto me causa algum questionamento, eu procuro um outro na Bíblia para elucidá-lo, tá certo. Mas esta questão ainda está pendente para ele. O senhor poderia ajudar o irmão Francisco Lima de Santos quanto a esta questão? Eu quero dizer ao nosso irmão consulente que o irmão citou a primeira base para o seu argumento, na chave da morte do inferno, falado como texto base, Apocalipse 1,18. O irmão isolou um texto do contexto. E um texto isolado do contexto não dá margem para o entendimento correto do texto que foi citado. Então nós, para podermos conhecer aqui, mas para mim esse texto não revela tal fato que Jesus tem as chaves da morte e do inferno, não que ele as tomou. O texto diz que Jesus tem, não que ele as tomou. E faz um paralelo com Efésios 4, 8 e 9. Eu vou ler em primeiro lugar Efésios 4, mas vou ler não na indicação como o irmão deu, Efésios 4, 8 e 9. Eu vou ler o contexto, que está de Efésios capítulo 4, versículo 4 até o versículo 15, para que haja entendimento cabal do texto na sua integridade. Diz assim, a partir do versículo 4, o irmão leu citou o capítulo a partir do versículo 8. Há um só corpo e um só Espírito, Espírito com letra maiúscula, indicando o Espírito Santo, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então a nossa esperança a nossa vocação é o céu. Diz o versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, agora o versículo 8 citado, subindo ao alto, falando de Jesus, e levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E prosseguindo no versículo 9, ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina,
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, versículo 15, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação e amor. De modo que aqui não há qualquer motivo dessa dúvida que está suscitando. Levou cativo o cativeiro. Nós não estamos no cativeiro. Nós estávamos presos antigamente ao mundo terreno, mas quando aceitamos a Cristo, agora tomamos uma posição diferente. Fazemos parte do corpo de Cristo e estamos na firme esperança daquilo que Ele realizou por nós, de nos levar para o céu, conforme já acabamos de citar. De modo que não vejo qualquer dúvida nesse sentido aí, a respeito da chave da morte, do inferno, tomado de Satanás. Ele podia ter direito sobre nossas vidas no tempo da nossa incredulidade, mas agora, depois que aceitamos a fé, somos libertos por Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De modo que depois que aceitamos a Cristo, não temos mais nada com chave de morte e de inferno, e nem prisão. Estamos livres na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o que está aqui dito é plenamente claro para que nós vivamos neste descanso, até que todos cheguemos, como chegamos, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à varão perfeita, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano de homem com astúcia, engano fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação e amor. Agora, essa colocação que o irmão faz, quando tem um texto duvidoso, procura outro da Bíblia para elucidar, está de parabéns, porque é isso que se deve ser feito. Não permanecer com a dúvida, mas procurar na própria Bíblia a elucidação daquilo que causa dúvida. E se tiver confiança em algum pastor que pode ser procurado, procura, mas pastor que conheça a Bíblia, que estuda a Bíblia. Não pastor que tem título, mas não estuda a Bíblia.